Olá, mulheres de fé! Quero dividir com vocês uma palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para o ano de 2026. Uma palavra profética, uma palavra de conserto, uma palavra de alinhamento, uma palavra que vai trazer direção para a sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo ele abra os seus ouvidos espirituais, para que ele abra os seus olhos espirituais. Sempre que Jesus ia falar uma palavra, uma parábola, ia falar algo espiritual, ele falava assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouvidos espirituais é algo que nós precisamos muito para entender as coisas espirituais. E esse ano de 2026 eu acredito que seja um ano de mudanças, de transformação e de alinhamento. Tem muito a ver com a palavra hoje, que o tema é: se você não aprender a dizer não, você não estará preparada para encontrar o noivo. Então, aprender a dizer não, se posicionar no mundo natural e no mundo espiritual é algo que vai fazer uma diferença extraordinária para a sua caminhada com Deus. Amém? E o texto base que eu quero trazer aqui com vocês, tá lá em Mateus 25, do 1 ao 13. É uma palavra que acredito que é conhecida. Acho que todo mundo, que tá na caminhada aí já ouviu alguma referência, alguma coisa relacionada a essa palavra. E a Aline já ministrou essa palavra também, mas o Espírito Santo me trouxe muito forte para trazer para vocês, que fala assim, ó: então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, do noivo. O reino de Deus, aqui Jesus está querendo ensinar as verdades do reino de Deus para o povo cristão. Então essa palavra é para quem crê no reino, é para quem crê em Jesus. Essa palavra é para mim e para você, que é povo de Deus. As 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Algumas versões chamam de insensata. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então tinha o azeite que estava dentro da lâmpada, mas não levaram azeite reserva. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Então o noivo demorou a chegar. E aí o que elas fizeram? Dormiram. Mas todas dormiram. As 10 dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. As que estavam o quê? Preparadas. Entraram para as bodas do cordeiro, para as bodas do noivo. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Uau! Gente, é uma parábola que tem tantas coisas para nos ensinar, são tantas camadas para a gente estudar, Mas o Senhor me levou ao discernimento de falar do ano de 2025 para o ano de 2026, Estamos encerrando esse ano de 2025, mas não estamos apenas fechando o ano, estamos nos aproximando do encontro com o noivo. Jesus está voltando. Isso é uma verdade inegociável. Isso é algo que a gente escuta há muito tempo. E quando a gente lê e estuda um pouco sobre escatologia, a gente vê como tá tudo acontecendo. Coisas que eu achava assim que eram irreais acontecer, que era algo assim que, nossa, eu nem sei quando, que é a construção do terceiro templo, as vacas vermelhas que tem no Antigo Testamento, que fala que é um sacrifício que faziam do Santo dos Santos. Eles já estão fazendo geneticamente essas vacas, já estão aí. Eu estava vendo um artigo falando, sobre as coisas que estão para acontecer, que já aconteceram, e assim, sinceramente, sabe, são pouquíssimas que faltam para acontecer. Eles estão aí trabalhando para a assinatura do terceiro templo, E quando esse terceiro templo acontecer, gente, acredito que não tenha mais nada. Jesus está à porta, Jesus está voltando. Nunca esteve tão real, tão nítido, sabe? Como o evangelho está sendo pregado a toda criatura, através da internet, através de tantas pessoas se convertendo ao evangelho, Jesus nunca foi tão falado e pregado, tantos influencers, tantas pessoas falando da volta dele.
Então, assim, as pedras clamarão, né? E a gente vê que isso está acontecendo. Então, para mim é algo que não há dúvida. Como Jesus está às portas, batendo já, né? Então, Jesus, ele não contou essa parábola para incrédulos. Jesus, quando ele contou essa parábola, ele falou para os cristãos, para as pessoas que estavam no caminho. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa parábola, minha irmã, é para a minha vida e é para a sua vida. É para esse tempo que nós vivemos hoje. Ele falou para quem já estava esperando o noivo. Quem espera Jesus voltar? Eu espero ansiosamente a volta do meu amado, do meu Senhor e do meu Salvador. Então, a gente está esperando Jesus voltar. Todas as 10 eram virgens. O que eu entendo? Todas as 10 se guardavam. Todas as 10 conheciam a palavra, os direcionamentos, os mandamentos. Todas as 10 conheciam Jesus, o Espírito Santo, Deus, a Bíblia, e a cultos, todas as 10. Tinham lâmpadas. O que é isso? Elas sabiam orar, elas sabiam o que elas tinham que fazer. Todas dormiram. Então todas viviam o natural também. Estavam aqui nesse mundo, não eram pessoas extraordinárias que viviam no óleo da unção, que viviam só no xaramanai, não. Dormiram, todas as 10 dormiram. Mas nem todas estavam preparadas. Aí que pega. Você é a virgem preparada ou é a virgem despreparada? O problema não foi a falta de convite, porque as 10 estavam lá esperando, lá nos aposentos. O problema não foi a falta de acesso. Elas tinham acesso, elas sabiam do que iria acontecer, elas não estavam enganadas. O problema foi a falta de reserva. Sabe quando você tem só para aquilo que você está vivendo naquele momento? Sabe quando você tem a unção, a oração, o jejum, só para aquilo que você está vivendo? Que o seu evangelho, ele está preso dentro da sua caixinha? Está preso ali na sua casa? Você ora só para os seus, você busca só para os seus. Sabe quando você vê só o seu mundo, vê só os seus problemas, vive só para você? Sabe? É isso. E hoje o Espírito Santo me chama a te perguntar: com que tipo de óleo estamos entrando em 2026? O óleo só o suficiente para mim? Ou eu tenho buscado óleo incessantemente de uma forma que move os meus pensamentos e as minhas ações? Eu busco óleo de uma forma que é de todo o meu coração, que é intenso? O que seria esse óleo? O que seria o óleo aqui que a palavra está falando? Quando Jesus fala do óleo em Mateus 25, ele não está falando de algo místico, de algo simbólico demais. O óleo representa a vida interior com Deus. A vida interior com Deus. Aquilo que sustenta a chama quando ninguém está vendo. Isso é o óleo. A lâmpada é o que as pessoas veem, é o que está externo. A chama é aquela fé visível. Sabe? Aquela fé quando você ora na frente das pessoas, aquela fé de às vezes você dá um conselho, essa é a chama. O óleo é o relacionamento diário com Cristo. Então as prudentes não eram melhores do que as imprudentes, nem mais espiritual, não era não. A diferença, elas só tinham apenas um relacionamento de intimidade com Deus. O óleo é a oração do secreto. É muito fácil eu ser cristã no meio de um tanto de cristão. É muito fácil, às vezes, eu ver uma pessoa sofrendo no mundo, né, doente, eu falar de Deus, né? Às vezes a gente consegue falar, né? Pra mim, às vezes é fácil, tô falando que é fácil, né? Pra mim é fácil, né? Mas, assim, o que é o óleo? É a palavra, é a dependência, é a obediência, sabe? É você ler a palavra crendo em cada vírgula que tá ali na Bíblia. É o relacionamento com o Espírito Santo, é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a voz do Espírito Santo. É ouvir para você, obedecer o que as direções que ele dá para você. Isso não se empresta. Cada uma precisa construir o seu relacionamento com Jesus. Por isso que Jesus falou: afaste-se, eu não te conheço. Porque não tinha um relacionamento. Pensa, uma lâmpada pode estar linda por fora, limpa e pendurada no lugar certo. Mas se não tiver óleo dentro, ela se apaga. Então não adianta você ter aparência. Não adianta você estar no lugar certo. Se você não tiver um relacionamento, a intimidade, a busca diária, não adianta. Da mesma forma, ninguém sustenta uma vida cristã só com aparência, só com atividades ou com presença no culto. Não tem como. O que mantém a chama acesa é o que está dentro da pessoa.
é o que está dentro do coração, é o relacionamento, é o coração dela, ela e o Senhor. Por isso que Jesus não perguntou quem tinha a lâmpada mais bonita, ele perguntou quem tinha o óleo. E o que vai sustentar a sua fé no ano de 2026 não é o que você mostra, é o que você cultiva no secreto com Jesus. E é uma palavra que me confronta, sabe? E eu espero que te confronte também. O que eu tenho feito, falado, como eu tenho estado na presença do Senhor, como eu tenho estado na frente de Deus, sabe? Como está a minha vida com o Senhor no meu secreto. Né? O óleo não se importa. O óleo não se importa, se reserva. O óleo não se importa, se reserva, se guarda. As prudentes levavam o óleo em vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Mateus 25, no versículo 4. Então, as virgens tolas tinham recurso para comprar o óleo. Mas elas conseguiram comprar depois. Por isso que eu entendo que elas tinham o recurso. Que elas sabiam aonde vendia. Elas sabiam, elas tinham dinheiro para comprar. Só que elas não compraram. Elas não quiseram pagar o preço antes do noivo chegar. Isso revela coisas sérias que a gente pode trazer para a nossa vida. Não era falta de possibilidade, era adiamento espiritual. Minha irmã, você sabe o que você tem que fazer, não adia. Não adia o seu relacionamento com o Senhor. Não adia as coisas que você tem que fazer com o Senhor. Depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu me posiciono. Agora eu tô cansada. Mas o reino de Deus, ele não funciona com depois. O óleo é a intimidade construída no secreto. Construída no secreto é o seu aquebrantamento. É o altar que você levanta na sua casa. É as suas orações, é o seu clamor. Sabe? É aquele choro que você não segura na presença do seu Pai, do seu Deus, do seu Senhor, do seu Salvador. Não se recebe por imposição de mão. Não tem como eu pegar e falar assim, receba a unção, receba esse óleo, receba a intimidade com o Espírito Santo, receba ouvir a voz do Senhor. Não. Quem buscar o Senhor de todo o coração vai encontrar. Tem coisa que é por transferência, tem coisa que é por oração. Mas relacionamento com Deus eu não consigo transferir. Não se herda de mãe crente. Eu não consigo. Às vezes você teve uma mãe do coque, uma mãe super espiritual. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então você não herda um relacionamento com Deus pelo que sua mãe viveu. Não se observa por a proximidade espiritual. O que isso está querendo dizer? Igual eu convivi com a pastorinha, né, muitos anos. E eu via, né, os frutos dela, né? Eu me alimentava dos frutos dela, né? De bondade, paciência, a unção, de libertação. Então eu me alimentava daqueles frutos. Mas eu não consigo ter o meu relacionamento com Deus através do relacionamento que ela tem com Deus. É ela e Deus. E eu preciso de ter o meu. Sabe, por mais que eu era muito abençoada por conviver com ela, por mais que ela orava por mim, mas assim, eu tinha que ter a minha vida com Deus. Eu tinha que ter o meu relacionamento com o Senhor. Não tem como me relacionar com Deus por osmose, porque uma outra pessoa está se relacionando. Então, em Mateus 6,33, fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus. Então, eu busco primeiro as coisas do reino de Deus, para aí sim ser acrescentado outras coisas. Mas, às vezes a gente vai para o Senhor, a gente ora, a gente busca, quando a gente precisa das outras coisas sendo acrescentadas. Pagar uma conta, casamento tá mal, minha mãe tá doente, sabe? Quem sabe que vai encontrar o noivo não vive desesperada. Quem sabe que vai encontrar Jesus, quem tem essa convicção no coração de que vai encontrar o seu amado, vive de uma forma diferente. Vive com uma paz. Vive de uma forma... É diferente, gente. É diferente quando a mulher, ela tem o Senhor, ela é cheia do Espírito Santo. É diferente porque tudo que ela faz, ela ora. Porque ela não fala bobeira. Ela pensa antes de falar, ela sempre tem uma palavra amiga, ela sempre tem uma palavra, uma correção, um direcionamento para a sua vida. Um segundo ponto que eu quero dividir com vocês é que nós não viveremos mais como pedintes de oração. Nesse ano de 2026, Deus quer nos transferir para uma outra unção, para uma outra patamar espiritual. Dai-nos do vosso óleo, está lá em Mateus 25:8. As imprudentes pediram o óleo das prudentes. Gente, aqui eu quero deixar muito claro que vai ter momentos que nós vamos precisar de oração, que a gente vai pedir alguém para orar, só que tem pessoas que são viciadas nisso. Tem pessoas que às vezes nem ora direito. Eu orei, não senti nada e vou pedir alguém para orar por mim.
você não pode ser uma pedinte espiritual. Não só como com a outra pessoa, né? Mas com Deus. Pensa numa coisa, Jesus, ele já conquistou na cruz tudo que você precisa. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente, ele foi suficiente e ele te alcança em todas as áreas. Então você tem que aprender a orar, você tem que aprender a se posicionar na oração. A palavra de Deus diz que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, a gente pede mal. O que isso quer dizer? Tem muita coisa que eu não preciso de pedir, é um acesso, já está liberado para mim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. Ele vem a nós com tudo que tem nele. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Às vezes a gente repete, a gente sabe de como, mas a gente não vive essas verdades. Então, nós precisamos de nos posicionar e crer em fé. Que o que a gente precisa, a gente já tem. Já está disponível. Então, esse pedido revela uma geração espiritual, ser uma pessoa que não entende que nós já temos o acesso, que não entende que Deus ouve a minha oração, não é só a oração de fulano, não é só a oração de ciclano, que o meu jejum, ele move, que os meus propósitos move. Essa pessoa, ela revela, né, essa geração que nós estamos, revela algumas coisas, que só ora quando alguém chama. Você já reparou isso? Que tem gente que espera outra pessoa chamar, ou só ora quando tem uma companhia para dizer um amém, que só jejua quando tem propósito coletivo. Então, assim, eu preciso de uma outra pessoa me incentivando, ai, jejua comigo, ai, busca comigo, ai, ora comigo. Que só se move quando há congressos, cultos especiais ou conferência. Eu espero em nome de Jesus que você não seja assim. Porque não dá pra gente viver uma fé madura, uma fé que rompe, uma fé que move, uma fé que me enche para derramar em outras pessoas, se eu sou uma cristã, assim, rasa. E deixa eu te falar uma coisa, a fé, ela é nos dada como uma semente. Primeira coisa, que eu acredito, todo mundo tem uma porção de fé. Aí tem pessoas que pegam essa fé e plantam na terra errada. Pega a fé e coloca no dinheiro, pega a fé e coloca no remédio, pega a fé e coloca no médico, pega a fé e coloca no marido, coloca no pai, coloca na mãe, e coloca fé em pessoas, coloca fé em lugares, coloca fé em coisas, e ela vai crescer porque é uma semente, vai dar frutos porque é uma semente. Só que às vezes é um fruto amargo, é um fruto que não vai alimentar, é uma árvore infrutífera, uma árvore que vai crescer e morrer, podre. E tem pessoas que pegam a fé e plantam em Deus. E aí essa fé, ela vai crescer e vai virar uma árvore que vai frutificar. Então a escolha de onde você planta a sua fé. Ninguém começa gigante, todo mundo começa com uma fé bem pequenininha. E aí Deus vai provando, Deus vai mostrando, Deus vai direcionando, a pessoa vai buscando, vai regando aquela semente, planta no lugar certo. Às vezes coloca adubo, vai lá, não esquece de colocar água, essa semente ela vai germinar. E aí, mulher, você precisa de colocar a sua fé numa coisa certa, regar a sua fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus pelas portas espirituais, olhos, ouvidos, portas espirituais que vai aumentar a sua fé, que vai ser um germinador da sua fé. Você vai jejuar, você vai conversar com Deus e o Senhor Ele conhece você, minha irmã. Ele sabe o que Ele tem que fazer para a sua fé crescer. Então nós não podemos e nós não precisamos de viver como mulheres pedintes, mulheres que precisam de muletas espirituais. Nós precisamos ter um relacionamento diário. As imprudentes, elas não pediram óleo sem medo do não. Eu achei, deixa eu explicar, né? Fiquei pensando. Falei, gente, que cara de pau, né? Nossa, imagina, uma pessoa que eu nunca conheci vem e pede óleo e eu vou dar assim. E aí me veio o estalo. Sabe qual foi o estalo? Provavelmente essas mulheres já tinham o costume de pedir. Já tinham o costume de pedir oração, pedir ajuda, pedir. Porque elas não tiveram receio de pedir algo tão importante, imagina. O noivo tá chegando, eu peguei, né, levei meu óleo, carreguei aquele peso de levar o óleo, paguei o preço de levar o óleo, e aí vem uma fulana que eu nunca vi e me pede meu óleo assim, que cara de pau. E eu fiquei pensando, cara, ela já tinha costume de pedir. Elas já estavam acostumadas a viver com óleo alheio. Meu Deus.
elas já estavam acostumadas a viver com óleo alheio. Então aqui entra um confronto muito necessário que o Espírito Santo fez comigo e eu preciso de dividir com vocês. Será que algumas de nós nos acostumamos a ser sustentadas pela fé alheia? Será que a gente está nesse lugar de estar sempre acostumado a pedir, pede oração, e pede isso, e pede aquilo? Gente, aqui eu tô falando muito de oração, mas é pedinte. Pedir para Deus demais, sendo que o Senhor já liberou. Eu já falei muito aqui sobre o jeito de pedir. Tem gente que ora falando assim: Deus, pelo amor de Deus, converte o meu marido, eu não aguento mais. Isso é uma forma de pedir. Ana pedia: Deus, dai-me filhos. Porque Penina estava lá na cabeça dela. Então ela queria filhos para que ela confrontasse Penina, para que ela não ficasse por baixo de Penina. Mas quando Ana pediu um filho com propósito: Deus, o Senhor me dá, eu entrego ele é seu, ele vai viver com o sacerdote Eli. É diferente. Eu peço com propósito. E você pode orar não só pedindo para que Deus converta o seu marido. Já tem 10 anos que você está pedindo a mesma coisa. Que tal você não acha que poderia talvez fazer uma coisa diferente? Em vez de pedir, começar a agradecer que Deus já transformou a vida dele. Em vez de pedir, você falar com o capeta: escuta a minha voz. Espírito da bebida, espírito do vício, ferida emocional que prende meu marido nessa bebida, nesse vício, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. E vai jejuando, e vai repreendendo, e vai se posicionando. Tem espírito que só sai com jejum e oração. Então, assim, a gente não quer se mover. Às vezes é muito mais fácil, muito mais cômodo, me traz muito mais alívio, né? Eu estar ali naquela situação. Eu aceitar aquilo. Eu já fiz jejum uma vez. Como é que foi seu jejum? 12 horas. 16 horas. Às vezes Deus está te pedindo aí 40 dias de jejum, né? Comendo uma refeição por dia. Às vezes Deus está te pedindo um capítulo por mês, para que você tenha autoridade para mandar esse capítulo embora, porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa com essa situação, porque nem sempre é o porquê, mas é o para que você está vivendo por essa luta, e você tá aí, coitada de mim, uma pedinte espiritual, não se posiciona, ou não se posiciona o suficiente, ou só vou até aqui, entendeu? Igual aquele profeta, né, que mergulhou só até o joelho, porque vai que eu mergulho muito e afogo, né? Eu tenho que confiar muito em Deus para me jogar aqui nesse mar se eu não sei nadar. E aí eu não tenho fé suficiente para me entregar, para jogar, para acessar o Senhor, né? Então a palavra diz: permanecei em mim. Permanecei em mim. Porque quem permanece em Deus, em Cristo, recebe. Recebe. Jesus não disse permaneça em alguém que permanece em mim. Jesus disse: você permanece em mim. Ele chamou cada uma para uma ligação direta com Ele, para um relacionamento direto com Ele. Isso é muito forte. E o terceiro e último ponto: o não das prudentes foi amor e responsabilidade. Não temos o suficiente para nós e para vocês. As prudentes disse não. E esse, para mim, é um dos pontos mais chaves dessa palavra que o Senhor falou muito no meu coração. Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de falar não. Não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de falar não. E às vezes Deus está falando assim: não entra aí. Eu tô tratando com essa pessoa, não ora. Você vai orar para que a pessoa seja fortalecida e abençoada, mas você não vai mandar demônio ir embora. Às vezes Deus está falando para você ajudar financeiramente. Às vezes Deus está falando para você não ajudar financeiramente, te ajudar só daquele jeito. E aí o saber falar não é uma proteção, é sabedoria. Essas não foi egoístas. As virgens que falaram não falou por egoísmo. Foi maturidade espiritual. E eu preciso ser essa mulher madura, com discernimento, de entrar onde eu preciso de entrar e de não entrar quando eu não devo entrar. Se elas cedessem, todas ficariam sem óleo. Meu Deus! Se elas cedessem, todas ficariam sem óleo. Nenhuma encontraria o noivo. Minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa com vocês. A vida cristã está desafiadora. Nós precisamos estar debaixo de obediência ao Senhor. Muitas das vezes a gente fala assim, a gente ajuda, a gente faz, mas sem orar e perguntar ao Senhor antes. Isso é algo muito sério, muito grave. E para eu conseguir falar um não para uma pessoa sem me sentir mal, sem sentir remorso, eu preciso de ser uma mulher curada. Porque se eu não sou curada, eu não consigo falar não sem sofrer. Sem sofrer.
Então dizer não também é cuidado. Cuidado com o que isso? Cuidado consigo mesma. Cuidado com o chamado. Cuidado com a responsabilidade espiritual. E esse ano de 2026, Deus vai nos chamar para esse lugar de cuidado, de colocar limites, de desenvolver a sua fé. Às vezes eu vejo que muitas mulheres oram muito por as outras pessoas e não oram por si mesma. Ora para o marido, ora para filho, ora para amiga, jejua ali, pai, mãe, faz os propósitos, mas por você mesma. Não sobra energia para buscar por você mesma. E aí sabe o que vai acontecer? Vai haver sanguessugas espirituais. Sim. Na Bíblia fala desse demônio, me dá, me dá. Nunca é o suficiente. Minha irmã, nunca é o suficiente. Então você precisa aprender a dizer não. Você serve, você ajuda, você faz o seu melhor. Você sabe, você tem o Espírito Santo, é da sua consciência. Mas o dizer não é prioridade. Não é prioridade, é primordial. O diabo me distraiu muito tempo com isso. Muito tempo com isso. E eu cuidando de pessoas que não queriam ser cuidadas, que não queriam transformação, mas queriam montar espiritualmente em mim. E eu tô falando isso aqui como exemplo, gente, mas não porque eu sou melhor, nada disso. É exemplo, porque eu tenho muita dificuldade de falar não, porque graças a Deus, Deus tá me mudando. E aí, em vez, às vezes, eu estar posicionada ali na onde ele queria, eu estava sendo distraída com outras pessoas, com outras situações. Sendo que essas pessoas e essas situações não queriam transformação verdadeira. E era um caso tão desafiador que algumas pessoas falavam comigo e eu não acreditava. Meu marido falou, eu tenho 2 amigas que viviam falando e orava por mim e falava, algumas pessoas que nem me conheciam e eu não acreditava. Eu estava sendo distraída. Então eu preciso de não carregar pesos espirituais que não é meu. Você, minha irmã, não pode carregar peso espiritual que não é seu. Entende? Tem pessoas que Deus te chama para pagar um preço. Sabe quem que é? Seu marido, seus filhos, você mesma. Sabe? Tá alinhada, sempre tá ali na posição pelos seus. E quando Deus mandar, você ora para alguém. Quando Deus mandar, você jejua para alguém. Exemplo, nós estamos com 12 dias de propósito. 12 dias para 12 anos do ano de 2026. O Espírito Santo me deu essa direção. E nós estamos entrando na brecha, não só pela minha vida, mas por todas as mulheres do grupo Mulheres de Fé, que tá lá no WhatsApp. Então a gente ora, a gente jejua, nós estamos no jejum, não só eu, não é só as líderes, o grupo. Aí as pessoas estão mandando orações e nós estamos caminhando juntas em propósito. Eu não tô carregando ninguém, mas eu estou ali na brecha, ajudando, orando, buscando pela pessoa também. Entende? Essa maturidade que a gente precisa de ter espiritual, de saber quando é o Senhor que está mandando a gente ir, quando é a nossa vontade que está mandando a gente ir, quando é, nossa, eu sou boazinha, eu sou justiceira, porque tem mulheres com a síndrome da justiceira, que ela precisa de ajudar todo mundo. Eu coloquei aqui, ó, não sustenta quem se recusa a crescer. Meu Deus, você não pode sustentar quem se recusa a crescer. Você não pode carregar a pessoa no colo. Quem se recusa a se posicionar. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Cada uma é responsável pela sua lâmpada. A salvação é individual. Cuidado com a armadilha do diabo te distraindo do que você realmente tem que fazer. Porque às vezes o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso ministério passa na frente da nossa casa, passa na frente dos nossos filhos, passa na frente de coisas triviais da nossa vida, que é o que Deus quer que a gente fica. Você tem noção que Deus quer que você cozinhe para sua família com amor, que você ensine para casa para sua filha com amor? Você tem noção que Deus te quer posicionada? Deus vai te usar, você vai expulsar demônio, você vai curar, porque a palavra de Deus, o evangelho é vivo e eficaz. Deus vai fazer através de você, porque Deus usa uma mula. Deus vai usar você também, minha irmã. Eu já orei assim, falei, Deus, se eu uso uma mula, me usa também. Só que hoje a minha oração mudou. Eu não peço mais para ser usada, eu peço para ter um relacionamento com Ele. Uma palavra que estremece meu coração é aquele dia, Jesus olhar para mim e falar, olha, expulsou o demônio, curou, fez e aconteceu, mas afaste-se, aparta-se de mim, pois eu não te conheço. Então a gente precisa de viver um evangelho de relacionamento com o Senhor. Então estamos indo encontrar um noivo, não tenha dúvida. Sabe quando as pessoas falam assim, olha, toda boca confessará, todo olho verá, todos os caminhos levam a Deus,
Todos os caminhos levam a Deus mesmo, porque você vai encontrar o Senhor e vai prestar conta da sua vida. Vai prestar conta de tudo que Ele te deu, tudo que Ele fez por você, todas as pessoas que Ele deu para você cuidar, para você orar, para você ministrar. Você acha que Deus te salvou, te libertou só para você mesma? Para você e para outras pessoas. Mas para você ir para as outras pessoas, você precisa estar bem posicionada, cheia, entende? Mas aquele grande dia é individual. Porque quem convence é o Espírito. Ele convence da verdade, do pecado e do juízo. A gente faz a nossa parte. Quem convence é o Senhor. Então não dá para terceirizar a espiritualidade, adiar o posicionamento, viver cansada por falta de fonte. Eu vivo cansada, eu vivo desanimada, eu vivo com tribulação, com problemas, porque você não vai na fonte que é Jesus Cristo. Você vai nos riachinhos aí que você encontra. Então Jesus não quer mulheres cheias de atividades, mas cheias do seu espírito. Uau! E lá em Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos de ser mulheres renovadas, mulheres cheias, mulheres com discernimento espiritual. Amém? Vamos orar? Vamos orar, gente. Eu espero, em nome de Jesus, que o Senhor tenha falado com você. Se você recebeu essa palavra, se você tem alguma observação para falar dessa palavra, escreva no comentário. Não esqueça de curtir, sabe por quê? Quando você curte, entende que é importante, entende que essa palavra é relevante, vai mandar para outras pessoas, então é uma forma de você evangelizar. Então fala comigo, escreve, porque eu vou ver o que você falou, né? Independente do tempo que você tá ouvindo, né, essa palavra, vendo essa palavra, conversa com a gente, tá bom? E vamos orar junto, feche seus olhos, se conecte, né, esvazie sua mente, foque no Senhor agora, para de fazer o que você está fazendo, tá? Vamos orar juntas, vamos buscar o Senhor. Jesus, nosso noivo amado, hoje nos colocamos diante de Ti, não como pedintes, Pai, mas como filhas que decidiram amadurecer, Senhor. Perdoa, Pai, por adiarmos a intimidade, Senhor, por vivermos com o óleo dos outros, Pai, por esperarmos que alguém nos empurre para a Tua presença. Nos perdoa, Jesus. Hoje nós declaramos, queremos reservar óleo no secreto. Eu declaro essa palavra, Senhor, que as minhas irmãs irão viver no secreto, Pai. Que elas irão, Senhor, se encher de uma forma, Pai, estrondosa, Senhor. Ensina-nos a dizer não sem culpa, a colocar limites sem medo, a cuidar das nossas lâmpadas com responsabilidade. Que em 2026 não nos encontremos, Senhor, vazias, cansadas, com falta de fonte, com falta de óleo, Senhor, mas cheias do Teu Espírito. Nós escolhemos Te buscar antes, Senhor, obedecer hoje, Pai, nos posicionar agora, Senhor. Vem nos encontrar, Jesus. Vem, Senhor, nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos viver uma vida mais profunda com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor, obrigada. Aleluia. Meninas, se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, vem pro WhatsApp. E eu tô esperançosa para esse ano de 2026. Acredito que o Senhor vai fazer coisas novas. Não só na minha vida, mas na sua vida também. E que a gente esteja abertas para o novo do Senhor. Assim eu oro e declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus.